A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste à programação da Rede Brasil, pela TV, pelo YouTube ou pelo nosso site www.iadpeplay.org.br ou também a você que está nos acompanhando pelo aplicativo da Rede Brasil TV. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp do programa, 994661010, mas não precisa fazer isso agora, assista o programa tranquilamente e após o programa você pode enviar a sua mensagem. Se você está acompanhando a sequência do programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Nos programas anteriores, nós explicamos os versículos 1 a 10, que trata exatamente sobre a besta que sobe do mar. E a partir de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo deste capítulo e estudaremos os versículos 11 a 18, que fala sobre a besta que sobe da terra. Então, observe que o capítulo 13, ele fala de duas bestas. Na realidade, são dois homens, são dois personagens. Vamos mostrar as imagens aí, não é? Então, a primeira besta, que está nos versículos 1 a 10, é esta aí, nós já explicamos sobre ela. E a segunda besta, que é a que sobe da terra, que nós vamos falar sobre essa besta hoje. Mas é bom nós lembrarmos, na realidade, trata de dois homens, de dois personagens, um líder político e um líder religioso que vai atuar no mundo durante o período tribulacional, ou seja, durante os 7 anos da grande tribulação. Nós já dissemos aqui em programas anteriores que durante os 7 anos de tribulação, o mundo será governado, será dominado por uma tríade diabólica, por uma tríade satânica. Se você está acompanhando o programa, você sabe que no capítulo 12, quando nós estudamos sobre aquela mulher vestida de sol, nós vimos que o arcanjo Miguel, ele vai batalhar contra Satanás, que é o dragão, e os seus anjos, e vai tirá-los, vai precipitá-los na terra. Então, Satanás e os seus seres angelicais, durante a grande tribulação, serão lançados na terra. E nesse período, ele irá se utilizar de dois homens, de dois personagens, como já dissemos, um líder político e outro líder religioso para governar o mundo. É por isso que nós chamamos de tríade satânica, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Nós já explicamos os 10 primeiros versículos, pode abrir a tela, por gentileza. Já explicamos sobre essa besta que subiu do mar. Nós vamos recapitular rapidinho os 10 versículos. É uma metodologia que nós usamos sempre no programa, você sabe disso. É uma forma de reforçar o aprendizado e também uma maneira de ajudar aquelas pessoas que por alguma razão não puderam assistir. Vamos recapitular rapidinho para você acompanhar a sequência. Bem, no versículo 1, nós vimos que João estava sobre a areia do mar, então ele não estava no céu nessa ocasião, e viu subir do mar essa besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós já explicamos que essas cabeças e os chifres fala de reis, de países, de governantes, ou até mesmo de blocos econômicos que estarão ajudando, apoiando, auxiliando o anticristo no período tribulacional. Pode passar o versículo 2, por gentileza. E nós dissemos, né, João viu que essa besta era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. E nós já explicamos aí, baseado naquele sonho profético lá de Daniel, capítulo 7, que significa dizer que o governo do anticristo será muito semelhante aos governos da Grécia, aos governos do Império Medo-Persa e também ao Império Babilônico. Há muita semelhança do governo do anticristo com os impérios que já surgiram no passado. E vimos também ainda no versículo 2, volte o versículo 2, muito bem,
que o dragão, que é Satanás, vai dar a esse homem, esse líder, esse governo, o seu poder, seu trono e grande poderio. Estudamos o versículo 3, nós vimos que uma de suas cabeças, como que ferida de morte, foi curada, e nós apresentamos aqui pelo menos duas possibilidades. Existe a possibilidade de ter sido realmente uma enfermidade, uma doença, pode trazer a tela, por favor? Uma doença ou enfermidade, que esse líder será curado. Isso vai trazer espanto para todo mundo, admiração, mas pode ser também que isso seja uma referência a um reino, a um império que venha ressurgir, inclusive há quem diga que seja o ressurgimento do Império Romano, que hoje já não tem mais aquele grande poderio político. Hoje o poderio de Roma ele é mais religioso. E toda a terra vai ficar maravilhada quando esta cabeça, que tinha uma chaga mortal, ela for curada. Quer seja um líder de uma das nações que estará apoiando o anticristo, que terá uma doença, uma cura de uma enfermidade mortal, ou pode ser o ressurgimento de um país, talvez até do próprio Império Romano. Só o tempo é que dirá qual dessas duas interpretações está correta. Pode passar, por favor? Nós vimos ainda, pode passar, no versículo 4, que as pessoas, a humanidade vai adorar não só a Satanás, mas também vai adorar o anticristo e vai dizer assim, ó, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, o anticristo vai se considerar um homem invencível. As pessoas vão considerá-lo um homem invencível, porque haverá um grande exército e várias nações apoiando este governo. Vimos no versículo de número 5 que foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias. Este homem irá blasfemar contra Deus e vai continuar por 42 meses. Esses 42 meses falam exatamente da segunda metade da grande tribulação, que são 3 anos e meio, que ocorrerá exatamente o período mais difícil, de mais dores, de mais sofrimento do período tribulacional, que são os últimos 3 anos e meio. Vimos no versículo de número 6 ainda, que ele vai blasfemar não só contra Deus, mas vai blasfemar do nome de Deus, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Ou seja, ele estará blasfemando contra os santos que estiverem no céu com Deus. Vimos no versículo de número 7, que Deus irá permitir que ele faça guerra aos santos e vai vencê-los, ou seja, o anticristo vai usar poderio bélico, soldados para perseguir os cristãos, os servos de Deus que estiverem na terra nesse período. No versículo de número 8, nós vimos que as pessoas vão adorar a este homem, esse anticristo, esse líder político. E quem é que vai adorar? Claro, as pessoas que os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, as pessoas que não conhecerem Jesus como seu Salvador pessoal. Finalmente, nós vimos os versículos 9 e 10, que é uma espécie de palavra de conforto para os crentes que estiverem sendo perseguidos. É Deus dizendo assim, olha, se alguém levar em cativeiro irá, se alguém matar, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Nós explicamos no programa anterior sobre a lei da semeadura. Pode trazer a tela? Uma lei que foi estabelecida por Deus e o homem vai colher aquilo que ele plantar. Inclusive, durante a grande tribulação, isso ocorrerá. Aqueles que perseguirem, maltratarem e matarem os servos de Deus irão sofrer as consequências dos seus atos. Foi isso que vimos quando estudamos o capítulo 13, versículos 1 a 10, sobre a primeira besta que subiu da terra. Desculpe, subiu do mar, não é das nações. A partir do versículo de número 11, que é o texto que nós vamos estudar hoje, pode abrir a tela, por gentileza? Nós vamos estudar sobre essa besta que subiu da terra, que fala agora de um líder religioso. Enquanto a besta que subiu do mar era um líder político, esse agora é um líder religioso. Pode trazer a tela. E talvez a primeira pergunta que você faça seja esta:
Por que é que esses dois homens, esses dois personagens, são apresentados como bestas, como um animal feroz? É simples. Apesar de serem seres humanos normais, são pessoas que vão nascer de mulher normalmente como qualquer ser humano, mas durante o período tribulacional, eles irão agir no mundo segundo a eficácia de Satanás. Nós vamos perceber nos textos bíblicos que o dragão, que é Satanás, vai dar o poder a ambos. Então eles serão usados de uma forma extraordinária e sobrenatural por Satanás para a execução dos planos diabólicos aqui na terra. Então, quando mostra como besta, está falando da sua maldade, da sua crueldade, da sua ferocidade, que esta era uma das características dos grandes líderes, dos grandes governantes, dos imperadores no passado. Muitos deles eram homens maus, eram homens cruéis. Eu não estou dizendo todos, mas eu posso dizer a maioria deles. Homens cruéis, homens maus, que invadiam cidades, invadiam nações, que matavam os soldados, que tomavam as mulheres para os seus soldados, que levavam as crianças como escravas. A história e a Bíblia nos mostra isso, né? O exemplo de grandes líderes que dominaram o mundo no passado. Foi assim com o Egito, quando o faraó maltratou o povo hebreu, você sabe disso. Foi assim que ocorreu com a Babilônia, que invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, levou o povo judeu para a Babilônia. Foi assim com o Senaqueribe, que invadiu o reino do norte, espalhou as 10 tribos de Israel para outras terras, para outras nações, e muitos outros guerreiros, generais, líderes, muitos imperadores romanos que foram cruéis no passado. E esses dois homens, esses dois personagens que vão surgir no futuro, eles terão essa mesma característica, essa mesma maldade, esta mesma ferocidade. E por essa razão são apresentados como duas bestas. Uma que sobe do mar, né, do oceano, representando as nações, porque na simbologia profética o mar representa as nações, e outra que sobe da terra, dá-nos a entender que é alguém que já está na terra, que já existe no mundo, que já está na terra, e irá atuar de uma forma mais abrangente, terá um domínio religioso ainda maior do que nos dias odiernos. Vamos ver o que é que a Bíblia nos diz? Bem, se você está com a Bíblia, é muito importante que você acompanhe com a sua Bíblia. Capítulo 13, a partir do versículo 11 do livro do Apocalipse. Caso você não tenha, você pode acompanhar aí na sua tela, porque a equipe de arte sempre prepara essas telas aí com os textos bíblicos para facilitar a sua compreensão. Mas não esqueça que durante o programa nós vamos ler outros textos bíblicos, nós vamos citar outras referências, e se você tem dificuldade de localizar para acompanhar a leitura, anote, escreva aí os textos bíblicos para que você possa conferir posteriormente, tá certo? Então vamos ver o que diz o versículo de número 11, esse assunto sobre a besta que subiu da terra. Pode passar a tela, por favor. No versículo 11, João diz: e vi subir da terra outra besta. Em outras palavras, João estava dizendo assim, outra fera, outro animal feroz. Aí eu posso traduzir, eu posso interpretar, outro homem feroz, cruel, mau, com essa mesma característica da primeira besta. Agora, essa besta, diferente da primeira, diz que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Veja que coisa interessante, pode trazer a tela. Primeiro, o texto vai dizer que tinha 2 chifres. E chifre na Bíblia fala de poder, fala de poderio. Então, esta segunda besta que sobe da terra tem 2 tipos de poderes. E estudando, né, pesquisando sobre esse assunto, que eu gostaria de deixar isso bem claro, né? Antes de nós trazermos a explicação, nós lemos vários teóricos, vários livros, vários escritores que escrevem acerca do Apocalipse, claro. E a maioria dos teólogos, dos que escrevem sobre o livro do Apocalipse, dizem que esses 2 chifres falam do poder político
e fala do poder religioso. É claro que essa segunda besta, que é chamada de falso profeta, ele tem, na realidade, a sua predominância religiosa, mas também tem um poder político. Ele tem ao seu dispor um poderio político, como ocorreu já desde os tempos passados, melhor dizendo. E é interessante que o texto diz ainda, pode abrir a tela, por favor, que tem 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Que coisa interessante. Então os chifres eram como de um cordeiro, mas falava como dragão. Veja que 2 características diferentes. Quando diz que tinha chifres como de um cordeiro, está dizendo que este homem, que este personagem, que este líder religioso, ele vai demonstrar ser um homem bom, um homem que prega a paz, o amor, a fraternidade. É um homem que vai se apresentar como sendo um profeta, como sendo um homem de Deus, como o maior representante de Deus aqui na terra. Mas observe que o texto bíblico diz que ele fala como o dragão. E quem é o dragão? Muito bem, o dragão é Satanás. Então, é bom nós entendermos isso, que Satanás ele age muitas vezes de uma forma sutil, quase que imperceptível. E eu quero deixar bem claro aqui que o fato de alguém falar sobre amor e sobre fraternidade, isso não é suficiente para autenticá-lo como homem de Deus. E eu vou repetir. O fato de alguém falar sobre o amor e sobre a fraternidade não é suficiente para caracterizá-lo como um homem de Deus ou um profeta de Deus. É necessário analisar a sua doutrina, os seus ensinos, para saber se a sua doutrina, se os seus ensinos estão de acordo com as Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática, que é a nossa bússola, que é o nosso guia. Nós nos guiamos, nós somos dirigidos pela palavra de Deus. O erro de alguns líderes religiosos é colocar a religião, ou por que não dizer a igreja, acima da Bíblia. Isso está errado. Acima da igreja está a Bíblia, porque antes que a igreja surgisse, a Bíblia já existia. Pelo menos 39 livros da Bíblia já estavam escritos. E a igreja, ela é regida, ela é guiada, ela é dirigida pelas Escrituras. E por isso nós não podemos colocar a igreja acima da Bíblia, porque não é a igreja que diz o que a Bíblia deve ensinar, é o inverso. É a Bíblia que diz como a igreja deve viver. Então, não estamos com isso, claro, isentando ou excluindo a missão, a importância da igreja. Todos nós sabemos que a igreja foi estabelecida pelo Senhor Jesus. Foi Jesus que disse a Pedro, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação, eu vou instituir a minha igreja. A igreja é uma instituição divina. Foi o próprio Cristo que instituiu a sua igreja. Foi inaugurada no dia de Pentecostes e está na igreja com a missão de pregar o evangelho, de interceder pelos pecadores, de promover meios de edificação, de fazer a obra social, enfim, há várias missões, atividades aqui da igreja. Mas a igreja, embora tenha sido instituída por Cristo, ela precisa ser guiada, regida e dirigida pelas Sagradas Escrituras. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, se algum líder religioso diz que a igreja está acima da Bíblia, ele está simplesmente equivocado. Mas voltando para o texto, o versículo de número 11, diz que ele tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, ou seja, ele vai apresentar, ele vai falar como sendo um homem manso, como um homem bom, inofensivo, mas que coisa interessante, falava como dragão.
Pode trazer a tela. Falava como o dragão. E quem é? O dragão é Satanás. Então ele vai falar de uma forma tão sutil. Nós vamos ver no texto, nos versículos posteriores, tão sutil, que se as pessoas não estiverem atentas, poderão ser enganadas. Como já ocorre nos dias atuais. Quantas pessoas que estão enganadas, sendo influenciadas por heresias, por falsos ensinos, por ensinos antibíblicos, pregando, ensinando doutrinas que estão contrário aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Vamos para o versículo de número 12. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Aí diz: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Então, observe que coisa interessante. Por que é que essa segunda besta, esse líder religioso, esse homem que será chamado falso profeta, por que é que ele exerce o mesmo poder, ou todo o poder da primeira besta? Porque é Satanás que vai dividir a autoridade, que vai usar. Um vai se destacar mais na área política, governamental, que é exatamente a primeira besta que sobe do mar, e outro vai se destacar mais na área religiosa, que é a besta que sobe da terra. Mas tanto um como o outro vão agir no mundo segundo a eficácia de Satanás. Satanás vai usar esses dois seres, esses dois personagens, esses dois homens para governar o mundo. Significa dizer que Satanás estará dominando o mundo, a Terra, o planeta Terra, né? Através desses dois líderes. Volte o texto, por gentileza. Aí diz que essa segunda besta, observe inclusive que aparecem as duas aí. Essa segunda besta exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Veja que coisa interessante. Pode trazer a tela. Veja que coisa interessante. O objetivo dessa segunda besta, deste personagem, é levar a humanidade a adorar a primeira besta. Isso nos faz lembrar o quanto Satanás procura imitar as coisas de Deus. Você lembra que antes de Jesus vir ao mundo, nós vamos ler a Bíblia Sagrada e vamos perceber isso, que Deus levantou um profeta. Deus levantou um profeta chamado João Batista. Você lembra disso? Quando o anjo apareceu a Zacarias, aquele sacerdote, dizendo para ele: não temas, a sua oração foi ouvida, e disse que sua mulher Isabel, mesmo sendo estéril, ela iria dar à luz um filho, e que esse seria grande diante do Senhor, que ele iria preparar o caminho do Senhor, ele seria o profeta que iria preparar o caminho do Senhor. Você lembra disso? Inclusive foi João Batista, primo de Jesus, que apontou para ele dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão de João Batista qual era? Preparar o caminho do Senhor. Era dizer às pessoas que o Messias já estava na terra. Então, da mesma forma como no passado Deus levantou um profeta para preparar o caminho do Senhor, para levar, conduzir os homens à adoração a Cristo, mesma coisa Satanás vai fazer no futuro. Satanás vai usar este líder religioso para fazer com que as pessoas adorem a quem? Ao anticristo. Veja o que o texto diz. Volto mais uma vez. E exerce todo o poder da primeira besta. Deixa eu traduzir. E este segundo personagem, esse líder religioso, ele vai exercer todo o poder do anticristo na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam, ou seja, os moradores da terra, façam o quê? Adorem a primeira besta, ou seja, adorem o anticristo, cuja chaga mortal fora curada. Veja o que diz o versículo 13. Versículo 13, por favor. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Então eu gostaria de explicar algo aqui, que eu falei no início, alguns minutos atrás, que o fato de alguém falar de Deus, ou falar de amor, ou de fraternidade, não significa dizer que seja um homem de Deus. Não significa dizer que seja um profeta de Deus. Não.
Porque às vezes Satanás está usando as pessoas de uma forma tão sutil que até parece ser um homem de Deus. E agora, baseado nesse texto, nós vamos dizer que o fato de alguém fazer milagres, o fato de alguém fazer maravilhas, isso também não autentica que esta pessoa que faz milagres seja um homem de Deus, seja um profeta de Deus. E isso é bíblico. Se nós lermos, eu vou ler vários textos, se você estiver com papel e caneta agora, nós vamos ler vários textos. Porque uma das características desse falso profeta, dessa besta que surge lá da terra, é fazer milagres, fazer coisas extraordinárias, a ponto de fazer até cair fogo do céu. Então, lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, veja que coisa interessante. A partir do versículo 21, veja. Diz assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, é Jesus dizendo, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja o que Jesus vai dizer. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a tendência natural isso é uma tendência natural no ser humano. Se ver alguém fazendo milagre, coisas extraordinárias, automaticamente vai dizer assim, Deus está ali, Deus está presente, aquele é um homem de Deus ou aquela é uma mulher de Deus. E eu gostaria de dizer que à luz da Bíblia não. O fato de haver milagres não autentica que aquela pessoa ou aquele grupo religioso seja de Deus. Nós vamos ler outros textos. Veja o que a palavra de Deus nos diz, lá em Mateus capítulo 24, versículo 24. No sermão profético, e a partir do versículo 15, Jesus está falando sobre a grande tribulação. Veja o que é que Jesus diz. São Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. É algo interessante aqui que eu quero chamar a atenção. Isso será durante a grande tribulação. Jesus diz, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, o povo de Israel, que estiver aqui na terra, o povo judeu, pode ser que muitos deles sejam até enganados em ver milagres, em ver coisas extraordinárias. E você sabe disso, que a onipotência é um atributo exclusivo da Trindade ou da divindade. O que é onipotência? Onipotência significa todo poder. Somente o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, pode ser chamado de onipotente. Somente o Deus Trino pode ser considerado como um ser que tem todo o poder. Porém, é bom esclarecer isso, que os seres espirituais, eles também são seres poderosos. Você sabe disso. Eles são seres poderosos. Salmo 103, verso 20, embora esteja se referindo aos anjos bons, mas o texto diz, adorai ao Senhor anjos seus magníficos em poder. Então, Satanás vai usar esse poder sobrenatural que ele tem, para fazer milagres através deste líder religioso que é o falso profeta. Mas eu quero ler ainda mais dois textos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 13. Se você puder, anote aí, você pode conferir. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, é o versículo 3, desculpe. Diz assim, Paulo falando sobre os falsos apóstolos, ele diz, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo.
Paulo está dizendo aos crentes de Corinto que da mesma forma como Satanás, através da serpente, enganou Eva, ele estava temeroso que Satanás não viesse também enganar os crentes lá de Corinto. E por que citamos esse texto? Porque nós lemos em Apocalipse capítulo 11, versículo 13, diz que ele faz grandes sinais, que faz até cair fogo do céu à vista dos homens. Versículo 14 diz que ele engana. Veja o versículo 14. Pode passar o texto, por favor. Versículo 14 diz: e engana os que habitam na terra com sinais. Então ele fará coisas extraordinárias, fará milagres. Eu gostaria de ler ainda outro texto, lá na segunda carta ou epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, os versículos 8 a 10. Veja o que Paulo diz. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 a 10 diz: e então será revelado o iníquo. O iníquo aqui é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não recebem o amor da verdade para se salvarem. Claro que esse texto está falando aqui, se referindo de forma mais específica ao anticristo, mas o texto diz que ele virá com todo o engano, com poder, com sinais, com prodígios de mentira. Então, o que é que nós podemos concluir? Que durante a grande tribulação, da mesma forma, da mesma maneira como Deus realizará sinais, milagres, prodígios extraordinários através das duas testemunhas. Lembra disso? Quando nós estudamos o capítulo de número 11 do livro do Apocalipse, que aquelas duas testemunhas, aqueles dois servos de Deus farão coisas extraordinárias, farão milagres, a ponto de fazer cair fogo do céu, a ponto de tornar as águas em sangue e enviar sobre a terra toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Isso está no capítulo de número 11 do livro do Apocalipse. Nós podemos ler para você relembrar aquilo que nós já vimos. Observe, eu estou falando dos dois homens de Deus, as duas testemunhas, nesse momento, capítulo 11, versículo 5, e se alguém, capítulo 11, versículo 5 do Apocalipse, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas quem? Essas duas testemunhas. Tem poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então, como Satanás procura em tudo imitar as coisas de Deus, que coisa interessante. Da mesma forma, da mesma maneira que os dois homens de Deus, os dois profetas estarão realizando sinais, milagres, coisas extraordinárias na terra, Satanás irá usar os dois personagens. Porque no capítulo 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses, versículos 8 e 10, diz que o anticristo fará coisas extraordinárias. E no capítulo 13 do Apocalipse, a partir do versículo de número 12, diz que o falso profeta também fará milagres, vai fazer até cair fogo do céu. Então, Satanás irá usar o seu poder através dessas duas testemunhas para enganar as pessoas. Da mesma forma como Deus, lá no passado, diante de Faraó, Deus fez coisas extraordinárias através de Moisés. Você lembra daqueles 3 sinais? Que Moisés lançou a vara na terra e a vara tornou-se em serpente. Quando Moisés pegou a serpente pela cauda, ela tornou-se em vara mais uma vez. Da mesma forma como Moisés pegou as águas e ela tornou-se em sangue. Moisés colocou a mão no peito, quando tirou ela estava leprosa, depois colocou novamente, ela estava sã. E os magos lá do Egito também fizeram sinais, também fizeram maravilhas, ou seja, Satanás procura em tudo imitar as coisas de Deus.
E durante a grande tribulação, enquanto os dois homens de Deus estiverem fazendo sinais, o que é que Satanás vai fazer? Muito bem, vai usar o anticristo e o falso profeta para fazer sinais. Volta, por favor, versículo 13, que eu vou reler o versículo 14 para a gente dar continuidade. Observe, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Versículo 14. E engana, observe, que estes sinais aí, o objetivo, o intuito é enganar as pessoas. Volta a tela para eu dizer algo interessante aqui. Guarde esta frase, guarde esta palavra. Os sinais, os milagres que Deus faz. Por que é que Deus faz? Deus faz por misericórdia. A misericórdia, a longanimidade, a compaixão de Deus. Lembra disso? Quando nós lemos os evangelhos, que às vezes viam os enfermos e Jesus moveu-se de íntima compaixão e curava as pessoas. Jesus movia de íntima compaixão e ressuscitava o parente que havia morrido. Mas Satanás não. Os milagres que Satanás faz, as coisas extraordinárias, não é por compaixão, não é por misericórdia, ele faz para enganar as pessoas. Volta o texto, versículo 14, diz e engana. Ou seja, Satanás, através desses dois homens, vai enganar os que habitam na terra. De que forma? Com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, ou seja, o anticristo vai fazer coisas extraordinárias na presença, o falso profeta vai fazer coisas extraordinárias na presença do anticristo, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Então, além desse engano, pode trazer a tela, além desse engano, esses sinais, fazendo fogo cair do céu, levando as pessoas a uma falsa adoração, levando as pessoas a adorarem ao anticristo, ele vai mandar fazer uma estátua, vai mandar fazer uma imagem, para que as pessoas adorem a esta imagem. Isso não é coisa atual, não. Isso desde os tempos passados é assim. Você lembra do capítulo 3 do livro de Daniel? Quando o rei Nabucodonosor mandou erigir uma grande estátua, que todas as pessoas eram obrigadas a se curvarem, a se prostrarem diante daquela imagem quando os instrumentos fossem tocados? Somente 3. Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram e por isso foram jogados, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Claro que não morreram porque Deus livrou, você sabe disso, você conhece a história. No Novo Testamento, nós podemos lembrar dos imperadores romanos. Nós, quando estudamos as 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor, nós estudamos sobre isso. Que os imperadores romanos mandaram fazer estátuas para também serem adorados como deuses. E isso irá ocorrer no futuro. O anticristo vai fazer milagres, fazer sinais, coisas extraordinárias, e depois vai mandar levantar uma estátua para que as pessoas adorem ao anticristo. Veja o que diz, versículo de número 15, que é o último texto que nós vamos estudar hoje. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Bem, eu quero esclarecer algo aqui que você já sabe disso. Eu vou apresentar 2 possibilidades. Existe uma possibilidade de esse espírito que vai fazer com que essa imagem da besta fale, pode ser um demônio, um ser espiritual, é uma possibilidade. Mas pode ser também que seja um computador, uma espécie de monitoramento, através de um computador moderno, sofisticado, que ele seja capaz de identificar quais foram as pessoas que estiveram presentes nesse culto e quais as pessoas que não estiveram presentes. Então, é mais provável, é mais possível que seja essa segunda interpretação. É mais provável que haja computadores modernos, sofisticados, porque nessa época os homens estarão todos, não é, vamos chamar assim, chipados, vamos chamar assim, mas monitorados, de forma que as pessoas que
não participarem deste culto de adoração, o que é que vai acontecer? Serão mortas. Veja o que o texto diz. Abra a tela. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então haverá o quê? Uma obrigatoriedade. As pessoas que estiverem na terra durante o período da grande tribulação serão obrigadas a adorar aquela imagem, aquela estátua. E é claro que as pessoas que receberem Jesus como seu Salvador, que reconhecerem que Jesus é o Messias, que aquele homem que está liderando o mundo politicamente não é o Cristo, que aquele homem que está liderando o mundo religiosamente é um falso profeta, é claro que as pessoas não vão participar desse culto. E o que vai acontecer? Simplesmente, como diz a Bíblia, essas pessoas serão perseguidas e mortas.